Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Fala aí pessoal, tudo bem? GP às 10. Vamos falar de talentos precoces? É hora, né? É hora da gente falar sobre Max Verstappen. Será que é o melhor garoto que já surgiu na Fórmula 1? Liga aí! Gente, essa discussão ela veio à tona, especialmente depois das declarações do Nico Rosberg após o Grande Prêmio da Hungria, nesse final de semana, quando ele disse que o Verstappen já é o melhor piloto da Fórmula 1, melhor que o Hamilton, que foi companheiro do Rosberg durante algum tempo, né? Durante um bom tempo na Mercedes. Aliás, o Rosberg conseguiu derrotar o Hamilton. Mas para o Rosberg, que se transformou num ótimo comentarista de Fórmula 1, também faz ótimos podcasts, tem canal no YouTube e tudo mais, e é um cara de opiniões fortes, eu não vou dizer polêmicas, a polêmica pela polêmica, é um cara de opiniões fortes e é um cara que tem de ser respeitado, afinal de contas, ele ganhou com o mesmo carro de um piloto que caminha para ser o melhor de todos os tempos. Ao menos nos números, e para muita gente, os números devem orientar essa discussão sobre os melhores pilotos de todos os tempos. Eu concordo, em geral, né? Claro que tem piloto que parou de correr antes do que devia, piloto que sofreu acidente, piloto que morreu, Jim Clark, o Ayrton Senna, enfim, há pilotos que tiveram carreiras mais longevas, né? Caso do próprio Schumacher, caso do Hamilton hoje. Mas enfim, passa a ser quase uma questão de gosto e cada um escolhe o critério que quiser. Eu acho, sinceramente, em que pese o fato de o Hamilton estar desfrutando, né, de uma hegemonia, de um domínio de uma equipe, da sua equipe, eu acho que o Hamilton caminha sim para ser o maior de todos os tempos. Nos números, como eu disse, com certeza, mas não é só isso não. Para construir esses números o cara precisa fazer muita coisa, precisa ganhar corridas como ele ganhou domingo, por exemplo, né? Mas enfim, é uma questão de gosto, a discussão agora não é quem é o melhor de todos os tempos, isso aí cada um fique com o seu. Para mim o melhor até hoje é o Schumacher, inclusive pelas coisas que eu vi esse cara fazer na pista, né? Mas o Hamilton tem feito coisas semelhantes, o Schumacher também desfrutou de uma hegemonia, de um domínio, embora ele tenha sido participante ativo da construção dessa hegemonia, mas dá para dizer que o Hamilton não é? Eu acho que o Hamilton também tem uma parte importantíssima nessa trajetória recente da Mercedes, que é espetacular. Enfim, gente, vamos deixar isso para depois. O Rosberg, como eu disse, ganhou do Hamilton e é por isso que as suas opiniões têm de ser levadas em consideração, claro. E ele é um cara que tem essas opiniões fortes, tem um olhar muito crítico sobre a Fórmula 1, estava lá dentro até o outro dia, né, guiando, foi campeão e como campeão ele resolveu pendurar o capacete. Então a gente deve sempre respeitar muito as suas opiniões. Verstappen, putz grila, que coisa, que fenômeno esse cara. Eu tava tentando lembrar aqui dos jovens pilotos que eu vi correr, e muito jovens muito jovens mesmo, explodiram muito rapidamente, não foram apenas promessas, né? Se tornaram realidade, né? A gente tem algumas promessas do passado, pilotos que vinham de campanhas incríveis em categorias de base. Antônio Pisoni, para ficar num piloto brasileiro, né, só que quando chegou à Fórmula 1 acabou não virando, ele era um fenômeno nas categorias de base, acabou não virando. Há pilotos jovens como o Barrichello, pilotos que tiveram carreiras muito bonitas, muito boas, muito vitoriosas nas categorias de base, mas que demoraram para vingar na Fórmula 1, ficaram algum tempo, ficaram bastante tempo, mas demoraram a vingar e acabaram não se tornando campeões. Eu lembro do Barrichello, vou lembrar do Alesi, né, para ficar em alguns nomes e tal. Mais nomes, enfim, de jovenzinhos e tal, e eu aqui pensando, ainda mais agora que a Fórmula 1 tem pilotos cada vez mais jovens chegando, né, à categoria principal e tal. Eu cheguei a 3 nomes: Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Max Verstappen. Qual dos 3 para vocês é o melhor? Alguns dados, depois eu vou dar minha resposta. O Vettel estreou na Fórmula 1 com 19 anos de idade, no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2007,
Coitado, parece que foi outro dia, né? Ele já se considera velho. O Vettel, ele é de 87, tinha 19 anos, não tinha feito 20 ainda, pela equipe Sauber, a BMW Sauber na época, da qual ele era uma espécie de piloto era piloto de testes no ano anterior, jovenzinho ainda, fez alguns treinos quando a Fórmula 1 permitia o uso de um terceiro piloto nos treinos de sexta-feira. Muito jovem, ele tinha feito temporadas na Fórmula BMW esplendorosas, ganhando tudo, um monte de vitória, um monte de pole e tal, não sei o quê. E aí, como prodígio, garoto prodígio, foi colocado pela BMW Sauber no lugar do Kubica no Grande Prêmio dos Estados Unidos 2007, depois daquele acidente que o Kubica sofreu no Canadá. Foi bem, né, e tal. Logo em seguida, ele acabou assumindo o carro titular da Toro Rosso, era um piloto da escolinha da Red Bull, e no ano seguinte ganhou a sua primeira corrida, e depois, em 2008, em Monza, com a Toro Rosso, e depois todo mundo sabe, né, a carreira de sucesso, extremo sucesso que ele fez na Red Bull, ganhando os campeonatos de 2010, 11, 12 e 13. Se ele não está brilhando tanto na Ferrari quanto o torcedor da Ferrari gostaria, a gente pode explicar isso de diversas maneiras, utilizando vários argumentos, e aliás eu já fiz um vídeo aí recente sobre o Vettel, vamos deixar isso de lado, mas eu estou falando aqui da precocidade, quer dizer, com 19 anos ele já estava correndo na Fórmula 1, no ano seguinte, com 20, ele já tinha conquistado a sua primeira vitória. Lewis Hamilton. Hamilton chegou à Fórmula 1 em 2007, na McLaren, mas com 22 anos. Velho, né? É isso, né? Deixa eu ver aqui, só para confirmar aqui, estou falando desses números, essas idades de cabeça, e pode ser que eu me engane em alguma coisa. Hamilton nasceu no dia 7 de janeiro de 85, estreou no Grande Prêmio da Austrália de 2007 pela McLaren, portanto já tinha 22 anos. Não era um molecote. Hoje, se a gente olhar para o Verstappen, que estreou com 17, fala, putz, velho. Não era também velho. Com 22 anos, ele teve uma carreira toda construída, foi preparado pela Mercedes, foi preparado pela McLaren, e quando estreou, era um cara pronto, era um piloto pronto. Tanto que foi lutar pelo título naquele ano, com o Raikkonen e com o Alonso. O Raikkonen acabou sendo campeão com a Ferrari, e a briga interna da McLaren acabou fazendo com que a equipe perdesse aquele campeonato, e no ano seguinte, na sua segunda temporada na Fórmula 1, Hamilton foi campeão. Foi muito positivo para ele. Para muita gente isso é um fator que pode levar a algum questionamento sobre o seu talento, que eu acho uma besteira. Mas ele ajudou muito a carreira do Hamilton, o fato de ele ter estreado de cara na McLaren, né? Equipe grande, equipe capaz de ganhar a corrida, já ganhou a corrida no primeiro ano, já lutou pelo título na primeira temporada, no segundo ano foi campeão, e hoje é esse estrondo que a gente vê, um piloto de 30 e quantos anos tem o Hamilton? 34 anos de idade, no auge da forma, técnica e física e emocional, isso é importante dizer, porque no começo ele era meio despirocado e tal, aquelas coisas de namorada, pai, não sei o quê. E hoje é um cara que está no auge, é o cara capaz de fazer o que fez no Grande Prêmio da Hungria nesse final de semana. Então não dá para colocar em dúvida o talento do Hamilton. Talvez o único ponto negativo da sua carreira, que é uma coisa que você fala assim, puxa vida, mas esse cara não vai ser o melhor do mundo, porque os melhores do mundo sempre ganharam dos seus companheiros de equipe, né? Sempre. E nunca perderam, nunca foram derrotados. E o Hamilton perdeu um campeonato para o companheiro de equipe, sim, que foi o Rosberg, já nessa era de domínio absoluto da Mercedes. Isso arranha a sua carreira? Arranha não, mas é algo que deve ser considerado quando você vai fazer toda aquela análise detalhada e começa a pegar os detalhes para dizer quem é o melhor de todos. Então ele perdeu um campeonato para o Rosberg, mas o carro dele quebrou, não sei onde, então é verdade, mas enfim, acontece, perdeu o campeonato. Mas eu acho que isso não tira o brilho do Hamilton de jeito nenhum, e se ele chegar nos números que a gente imagina que ele vai alcançar, apontar para esse cara, falar, esse cara é o melhor do mundo de todos os tempos, não é nenhum absurdo, longe disso, né? E aí a gente chega no Verstappen. Putz, o cara estreou, o cara é de 97, gente, 97. Vocês têm noção disso? Ele vai fazer 22 anos agora, em setembro, tiver o aniversário do menino, para vocês mandarem um presentinho para ele. 30 de setembro de 97. Quando ele estreou no Grande Prêmio do Japão de 2014, como piloto apenas fazendo testezinho, né? Foi isso? Treininho,
né, no Japão, ele tinha 17 anos. E quando ele estreou como piloto titular da Toro Rosso no Grande Prêmio da Austrália de 2015, ele tinha 17 anos e alguns meses. Vocês têm noção? Estreou no Japão só para fazer um treininho com 17 anos recém-completados, né? E com 17 anos e alguns meses ele estreou como piloto titular na Austrália. Muita gente, em 2015, pela Toro Rosso, muita gente falou assim, isso é um absurdo. Eu, por exemplo, falei. Vocês não tem o menor cabimento. Um cara, um moleque, um garoto de 17 anos que não tem nem pentelho no saco. Coisa feia, né? Falar isso. Não tem nem barba, pronto. Sentar num carro de Fórmula 1, que anda 300 por hora e que é difícil de guiar, é difícil de administrar uma corrida, de ultrapassar, dividir curva. Pô, é difícil pra burro. 17 anos, gente. Com que experiência esse menino vai fazer isso? Eu achei uma aberração. Se vocês procurarem, nem sei se tem vídeo na época, acho que não, mas se procurarem os textos que eu escrevi na época, eu falo assim, eu tava de cabelos quando eu tinha arrepiados, não é possível. O moleque estreou em 2015 no Grande Prêmio da Austrália pela Toro Rosso e em 2016 no Grande Prêmio da Espanha ele já estava assumindo um carro da Red Bull. 2016, ele tinha feito 18 anos quando ele assumiu o carro da Red Bull. E na primeira corrida pela Red Bull, ele ganhou. A precocidade do Verstappen é uma coisa que salta aos olhos, que chama muito a atenção, muito mesmo. Porque ele é muito competitivo desde o começo. Na Toro Rosso ele fez boas classificações, conseguiu bons resultados, andando sempre na frente do companheiro de equipe dele e tal, tanto que a Red Bull não pensou duas vezes. A hora que o Kvyat escorregou na banana, bota o moleque aí pra correr. E ganhou a primeira corrida. E quando ele ganha a primeira corrida, como é que você vai contestar a juventude? Como é que você vai falar assim, poxa, não dá pra ter um moleque tão novinho assim, andando de Fórmula 1? Não dá, bicho. 18 anos de idade, o cara ganha uma corrida, né? E hoje ele tem 93 grandes prêmios disputados, 93 grandes prêmios disputados. Vocês têm noção do que é isso? Com 21 anos e alguns meses. Vai fazer 22 agora em setembro. Quer dizer, com 22 anos. O Senna estreou na Fórmula 1 em 84 com 24 anos. Estreou na Fórmula 1. Foi completar o seu grande prêmio número 100. Deixa eu ver aqui, 93. Deixa eu só ver aqui. Só por curiosidade. O Senna correu 162 corridas. Ele foi fazer o seu grande prêmio 93. No grande prêmio da Espanha de 89, ele já era campeão do mundo e tinha 29 anos de idade, 7 anos mais. Então, cara, com 22 anos, o Verstappen, a gente já pode dizer que é um piloto, com quase 22, não tem nem 22, que é um piloto experiente. 15, 16, 17, 18, 19, é isso? Ele tá na 5ª temporada dele. É um negócio de louco. É um negócio de louco. O moleque com 22 anos de idade quase está na sua 5ª temporada na Fórmula 1 e isso não era normal, pelo menos. Já ganhou 7 corridas. É o piloto mais jovem a quase tudo na história da Fórmula 1. É um cara que mostra na pista um talento, a agressividade necessária hoje. Esse ano está impressionante. Já desde o ano passado o Verstappen melhorou muito em relação àquele ímpeto da juventude, aquelas burradas que ele fazia e tal. Não, hoje o moleque é um relógio, né? Raramente comete um erro. Acho que o pior erro dele recente foi aquele de Mônaco no ano passado. E depois daquilo o moleque acho que deu um estalo, ligou uma chavinha na cabeça dele. Mônaco no treino, vocês lembram? E ele parou de errar, né? Se a gente olhar as últimas corridas dele, todas as últimas corridas dele, olha só, nesse ano de 2019, terceiro, quarto, terceiro, quarto, quinto, quarto, primeiro, quinto, primeiro e segundo. Pontuou em todas as corridas. Não deu uma batida em ninguém, né? Não rodou. Quando ele rodou, que você está olhando aí, filho? O meu filho está aqui, eu estou ficando olhando para minha cara. Quando ele rodou na última corrida da Alemanha, ele deu um 360, voltou para a pista e ganhou a corrida. Então, para resumir, desses três, Vettel, Hamilton e Verstappen, o que mais me impressionou e o que mais me impressiona é o Verstappen. Apesar do Hamilton ter lutado pelo título na primeira temporada, apesar de o Vettel ter ganhado uma corrida novinho, né, em 2008, no seu segundo campeonato e tudo mais, esse moleque para mim é um fenômeno, cara. Um fenômeno e um fenômeno que vai durar muito tempo. Vai durar muito tempo, né? Será campeão? Espero que sim. Espero que sim.
No momento atual da Fórmula 1, ele não vai ser campeão porque não faz milagre. A Mercedes vai ser campeã. Mas em algum momento, ele vai estar no lugar certo, na hora certa, né? Tomara que seja rápido. Tomara que não não se construa nenhum tabu, né? Porque ele demorou para fazer a pole. E não é culpa dele. Ele não demorou para fazer pole porque ele não é bom piloto. Ele demorou para fazer a pole porque praticamente só a Mercedes faz pole nos últimos anos. Ou a Ferrari, né? De vez em quando. Então, ele fazer uma pole nesse momento, nessa era da Fórmula 1, é uma baita de uma proeza, uma baita de uma façanha. E só que ser campeão, você precisa estar ali, naquele carro, naquele momento e tal. E aí, o Verstappen hoje com o mesmo carro que o Hamilton, por exemplo, você imagina o campeonato que a gente ia ter? Que maluquice que seria, né? Então é o que mais me impressiona. Eu espero que seja campeão logo, eu espero que a gente possa acompanhar durante muitos anos uma linda história sendo escrita, porque a gente acompanhou várias, aqueles que são um pouquinho mais velhos acompanharam muitas outras, né? Mas aqueles que são mais novos acompanharam nesses últimos anos uma linda história sendo escrita pelo Vettel, uma linda história sendo escrita pelo Hamilton, e agora a gente está vendo um capítulo belíssimo da história da Fórmula 1 sendo escrito por um moleque que é realmente um prodígio. Pela a juventude dele, fazer o que faz é um negócio assustador. E o pai era uma droga de piloto, né? O Jos Verstappen era bem ruinzinho mesmo. Dizem que a mãe dele, que corria de kart, era muito melhor do que o pai. O pai ficou famoso pelo incêndio de Hockenheim em 94, basicamente foi a coisa mais marcante da carreira do Jos Verstappen, que era conhecido como a besta holandesa. Pegou fogo lá num pit stop e tal, chamuscou o rosto e entrou para a história mais por aquilo do que por qualquer outra coisa, por qualquer outra atuação. Agora, o filho, eu vou te dizer um negócio, é um tremendo piloto. E a gente é privilegiado de ver nesse momento da Fórmula 1 3 pilotos como Verstappen, Hamilton e Vettel disputando o mesmo campeonato. E no ano passado ainda tinha o Alonso. Claro que o Alonso fora da briga, mas ainda assim um dos grandes de todos os tempos. Então é um privilégio mesmo a gente ver pilotos tão bons correndo ao mesmo tempo. E nessa prova de domingo foi muito bacana porque tem sido raros também os duelos por vitória entre pilotos de equipes diferentes, né? Na pista mesmo ali. E a gente viu uma briga muito bonita de 2 pilotos exibindo uma qualidade de pilotagem excepcional, que a gente pode considerar das melhores em qualquer momento histórico da Fórmula 1. É muito bom ver isso, tá bom? Muito bem, sexta-feira estamos de volta com mais um GP às 10. Até lá, tchau, tchau.